Então, hoje, especificamente, eu quero falar algo muito legal que tem a ver com o desinteresse sexual. Por que será que as pessoas se desinteressam sexualmente pelas outras durante muito tempo de casado? Então, tem muita gente que fala: tô tanto tempo casado e agora surgiu esse desinteresse. E muitos casamentos onde o interesse aumenta, né? Você pode falar: eu não conheço nenhum. Pois é, mas existe, né? E por que será que o interesse aumenta em uns casamentos e em alguns outros casamentos o interesse diminui? Então, eu quero falar com vocês hoje sobre uma dinâmica que acontece entre os casais que tem a ver com a relação, o quanto a relação vai mudando quando nós não resolvemos as nossas questões infantis e as nossas questões com os nossos pais. Parece algo repetitivo, mas vou explicar porque eu tô falando disso hoje. Porque uma pessoa que se coloca no lugar da mãe do outro, chega um momento que há o desinteresse, porque não dá para ter ou vivenciar esse incesto, tanto da mãe com o filho quanto do pai com a filha. Então, o desinteresse sexual acontece quando no casamento um dos cônjuges, nunca é um, sempre são os dois, mas um deles geralmente tem essa tendência a precisar da mãe ou precisar do pai ou estar fora de lugar como masculino ou como feminino. Então o outro perde o interesse, né? Então, se você começa, a mulher, por exemplo, ela que toma atitude, ela que decide, ela que faz, ela que é a ativa do casal, se ela toma essa atitude, o que vai acontecer na vida dela? O que vai acontecer na vida desse homem? Como ele vai olhar para ela? A mulher, quando se torna mãe, muitas vezes o homem perde o interesse e ela também perde o interesse sexual, porque agora um olha para o outro só como pai ou mãe, e não como homem e como mulher. O interesse sexual só tem lugar quando ambos estão alinhados com a sua maturidade em relação a ser adulto ou não ser adulto. E daí você pode dizer, mas tem os dons Juans, né, que são os filhinhos de mamãe, que são extremamente sedutores e são sexuais. E tem também as mulheres que elas têm um monte de namorados e elas não se fixam com ninguém, que são as filhinhas do papai. Pois é, essas pessoas elas são interessantes porque elas são leves, elas são carismáticas, elas são alegres, mas elas não estão prontas para um relacionamento de adultos. Apesar de ter uma sexualidade exacerbada, depois de um tempo, essas pessoas não se tornam mais pessoas interessantes de estar, porque elas têm comportamentos e elas pedem para o outro algo que ela pediria para o pai ou para a mãe. Então elas são infantilizadas. Então, quem quer assumir o papel de pai vai arrumar muitas vezes uma mulher infantilizada, ou nos relacionamentos homossexuais, né, essa energia masculina ou feminina. E vice-versa. Se tem um homem que é muito infantilizado, vai encontrar uma mulher que é a madura e a que controla tudo. Assim, o homem, o que quer controlar tudo, ele acaba buscando pessoas infantilizadas, porque um adulto não se deixa controlar. Então, gente, quando a gente percebe na ordem das coisas, o que a gente faz sem perceber, de se colocar no lugar da mãe do outro, educar o outro, tratar o outro como um debilóide, um infantil, um moleque ou uma criança, uma menina, e vice-versa.
Só que essa pessoa que está sendo tratada desse jeito, ela também quer alguém que direcione a vida dela, porque a pessoa se sente perdida, ou se sente infantil, não se sente capaz, não tem um desenvolvimento próprio de adulto, né, que arrisca, que sabe que pode ganhar e que sabe que pode perder. Não tem isso. Então vale muito, muito a pena você compreender se o desinteresse sexual que você está vivendo na sua relação hoje vocês viraram primeiro pai e mãe um para o outro, depois se tornaram amigos, né? Então as pessoas que se tornam amigas e que elas são amigas, né? Porque no relacionamento precisa achar amizade. Mas quando você não tem amizade, mulher, por exemplo, não sai só com mulher, eu digo assim, não convive com as mulheres, então ela perde também esse feminino. Quando os homens não vão jogar o futebol deles, não ficam com os homens, ele também perde esse masculino. Então é muito importante deixar os homens com os homens um pouco, né, também. E você também sair com as amigas e ficar com as amigas, porque você fortalece o seu feminino, a sua autoestima, a sua individualidade. Assim o homem também fortalece a individualidade, fortalece o masculino. E esse masculino não é um masculino grosseiro, esse feminino não é um feminino que a maior parte conhece, que é um feminino sedutor. Não é nada disso, né? É realmente a gente olhar com profundidade o que é um feminino sagrado, o que é um masculino sagrado. O que é você se colocar disponível demais ou se colocar disponível de menos. Então vale a pena você sentir na sua alma o quanto você, às vezes, por dó da pessoa que está ao seu lado, por olhar para essa pessoa do seu lado como uma criança, se você olha como uma criança impotente, machucada, dodói, você de alguma forma vai se conectar com essa energia dessa pessoa, que é a energia do pai ou da mãe. Você vai se colocar como superior a essa pessoa, olhando essa pessoa como impotente. Então, olhe o seu parceiro e a sua parceira com força, não se entregue aos mimos de criança do seu parceiro ou da sua parceira. Isso não quer dizer que a gente não possa ter os mimos e um agradar o outro, não é nada disso, mas perceba se você mima o seu parceiro como se ele fosse uma criança boba, e se você busca também ser mimada, né, ou mimado, como uma criança boba. Então vale a pena você olhar, porque toda traição, todo desinteresse sexual muitas vezes tem a ver com essa energia de mãe e de pai, e não de parceiro e não de amigo, tá bom? Então, gente, esses assuntos, eles são maravilhosos, porque a gente pode começar a prestar atenção no dia a dia, pequenos detalhes que a gente faz e que a gente ultrapassa o limite do eu ando um pedaço e você anda o seu pedaço. Quando uma pessoa anda demais o pedaço e o outro anda demais o pedaço, então isso vai causar problemas. Então, cada um de nós tem que saber qual o nível e qual o tanto que você vai andar para que o outro também te encontre no meio do caminho. Se você foi o tempo inteiro, o caminho inteiro, com certeza você vai ter problemas. Seja em que área for. Ou você faz algo demais pro outro, ou você trata o outro, né? Eu já vi esposas que põem meia no pé do marido, que esperam o marido, né, com a comidinha. Lógico, gente, que pode fazer isso, e isso é um agrado. Mas é uma sensação muito de uma criança que não sabe pôr a comida no prato, que não sabe esquentar, que não se responsabiliza pela própria vida, né? Então isso precisa realmente ter cuidado, porque chega um momento que a relação fica uma relação assexuada, né? Fica uma relação mais de companheirismo do que uma relação de homem e mulher. Então muitos casamentos acabam por causa disso. Muitas traições acontecem e daí você vai ver a pessoa que tá te traindo, né?
com quem ela tá saindo, e você vai ver que o outro tem um jeito de homem, ou a outra pessoa tem um jeito bem feminino. Por quê? Porque isso atrai, né? Então não saia do seu feminino. Para os homens, não saiam do seu papel de masculino, da ação, ainda, né, da ação do cuidar da mulher. Então o homem cuida e a mulher segue. Então parece estranho falar isso, não é um machismo nem feminismo, mas preste atenção no quanto a mulher pode seguir o homem, não que ela não possa ter atitudes e tomar decisões, mas perceba no fundo da sua alma aonde você pode seguir essa pessoa que você está junto, né? Aonde que você sente admiração em seguir essa pessoa. E o homem, né, ou essa energia masculina, tem vontade de servir a essa mulher. Será que essa mulher se abre para ser servida, né? Porque as pessoas que tiveram que inverter a hierarquia com os pais, que ajudaram muito os pais, se tornaram pais dos pais, eles não estão acostumados a receber. Eles estão acostumados só a dar, né? Então precisa desinverter essa hierarquia e você voltar para o seu papel feminino de receber. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado.